gurizada, beleza? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da biologia. Nós já estudamos sobre células, né? Antes ainda vimos só sobre microscopia, depois vimos células. Já vimos depois o conjunto de células, que são os tecidos, vimos lá tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Vimos nessa última aula sobre tecidos vegetais, né? Também sobre tecido epitelial, epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema, floema. Sobre a fotossíntese, né? A fase clara, a fase escura. E hoje nós vamos estudar sobre órgãos. Lembra lá? Célula, a unidade, um conjunto de célula forma tecidos e um conjunto de tecidos vai formar órgãos. Irão formar órgãos e um determinado conjunto de órgãos vai formar sistemas. E hoje nós vamos estudar sobre órgãos que formam o sistema nervoso. Sistema nervoso, que é aquele que vai comandar todas as funções do nosso organismo, que vai controlar o funcionamento de todos os outros órgãos. Mas antes de falar sobre os órgãos do sistema nervoso, vamos falar sobre a célula do sistema nervoso. Em tecidos eu falei um pouco e disse que voltaria a falar sobre isso, sobre a célula nervosa. Esta célula que são os neurônios. Vou deixar a foto aqui de uma foto de microscopia de um neurônio enquanto eu vou falando aqui. O neurônio, então esta célula nervosa, ela tem essas partes, três partes. Tem o corpo celular, que é a parte do meio, onde tem essa parte mais escura que é o núcleo, onde está o DNA. E o neurônio tem dois prolongamentos, um na parte da frente, anterior, e outro na parte de trás, mais longo, que é o posterior. Esses prolongamentos são receptores e transmissores dos impulsos nervosos. E é isso que eu vou explicar nessa primeira parte aqui, o que é este impulso nervoso. Tá? Lembrando sempre, e eu também, isso não é só para lembrar vocês, mas é para lembrar a mim mesmo, que isso é uma aula para sexto ano, e por isso eu tenho que puxar o freio de mão para não exagerar muito aqui nas informações, né? Porque apesar de eu estar fazendo essas videoaulas para tentar deixar a aula um pouco mais clara, vocês ficarem um pouco mais esclarecidos que simplesmente colocar um texto para vocês lerem, Aqui até que eu estou conseguindo fazer, acredito eu, bem as explicações, mas eu não quero exagerar muito, que eu tenho que lembrar que vocês estão no sexto ano, Legal. Vamos lá então. O prolongamento da frente, esses mais curtos, são chamados de dendritos. Os dendritos, eles são os receptores. Tá? Mas receptores do que, professor? Dos impulsos nervosos, cara. E tu não fica nervoso não, que eu já vou te dizer o que é o impulso nervoso. Eu tive um impulso, eu agi por impulso e fiquei nervoso. Não é bem isso aí. Os impulsos nervosos, gente, são substâncias químicas, diferentes substâncias químicas, que são produzidas por estas células, pelos neurônios. São produzidas e transmitidas por estas células. Substâncias estas que vão controlar o funcionamento do nosso organismo, tanto o funcionamento físico, como por exemplo a nossa musculatura, o ato de eu falar, o ato de eu respirar, a questão de controlar a minha digestão, tá? São todas substâncias, diferentes substâncias químicas produzidas e transmitidas por estas células para controlar isso. E também que vão controlar as minhas questões psíquicas, o meu raciocínio, a minha lógica, a minha inconsciência também, a minha área inconsciente também, tudo isso é controlado por essas substâncias. Entendo que não é apenas uma substância, tem várias substâncias, cara? Serotonina, dopamina, acetilcolina, e aí vai embora, velho. Mas não vem em questão. O que vocês precisam entender agora, então, que esses impulsos nervosos são substâncias químicas produzidas e transmitidas por esses neurônios. Transmitidas de um neurônio para outro e que vão ser distribuídas a partir da tua cachola,
A minha tá bonita pra caramba agora, né? A partir da tua cachola pela tua medula espinhal, né? Que a gente vai ver depois aí como é que ela funciona através dos nervos e que vai se espalhar pelo teu organismo todo. Então os dendritos recebem esses impulsos nervosos, recebem esta informação, tá? Essas substâncias químicas são recebidas pela parte da frente da célula e são transmitidas pela parte de trás, por este prolongamento maior. Agora aqui eu vou colocar uma foto de um esquema então, de um neurônio, né? Um desenho esquemático para você entender ele aí. Então aí no centro está o corpo celular, o prolongamento da frente, né? São os dendritos, que são os receptores nervosos, e esse prolongamento mais longo se chama axônio. Tá? Vou deixar escrito aqui, ó, axônio, se escreve axônio, mas é axônio. E é um prolongamento bem longo, né? O neurônio é uma das maiores células que nós temos, aí, ela é bem longa mesmo. E este axônio, ele é o transmissor, é por onde a informação vai sair. Então, sai a informação aí do axônio, na parte de trás, e recebe pela parte da frente. Tá certo? Se vocês repararem aí também, neste axônio, nesse prolongamento aí de trás, tem uma capa, né? Uma capa que é chamada de bainha, que nem bainha onde se guarda a faca. Olha a faca! Onde guarda a faca, bainha. Bainha é uma capa que protege. Essa capa, ela é feita de lipídio, de gordura, e ela é muito importante porque ela impede que as substâncias químicas produzidas se percam, certo? Que as substâncias, é sempre esse sentido, entra pela frente, pelos dendritos, sai pela parte de trás do axônio. E aí, para essas substâncias não se perderem, essa capa aí protege. Vamos fazer uma analogia, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar um condutor elétrico aqui, né, que eu estou dando aula para o 8º ano. Então aqui, ó, imagina que essa parte aqui, ó, seja o axônio, né, que vai transmitir a informação. A informação é o impulso nervoso, tá? Ela tem uma capa por cima, que nem o fio elétrico aqui, ó. Tem essa capa, porque sem a capa aqui, quando ocorrer uma corrente elétrica, isso aqui vai se dissipar, isso aqui vai se perder, né? Vai se espalhar para onde não tem que ir. E aí não vai ocorrer lá, não vai acender a lâmpada, por exemplo, lá direito. É a mesma coisa. Quando falta a capa, essa capa aqui, a bainha de mielina no axônio, também vai dar problemas bem sérios, tá? Tem doenças bem graves aí. Posso citar duas. Uma se chama adrenoleucodistrofia. Nome bonito, né, gurizada? Vou falar devagarzinho, ó. Adrenoleucodistrofia. É uma doença genética. Tem um filme, uma história real, chamado O Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo. E a outra doença que eu posso relacionar aí, a falta, né, desta capa, é a esclerose múltipla. Tá bom? Mas então, ó, de neurônio, para começo de história, você sabe que são as células, que elas têm essas três partes. Parte central, onde está o núcleo, informação genética, DNA. Parte da frente é o receptor da informação. Parte de trás é o transmissor da informação. E essa informação a gente chama nas substâncias químicas de impulsos nervosos, tá? Ou sinapses. É um outro nome bonito que nós temos aí. Sinapses. Agora, na sequência, então, a gente vai falar aí sobre os órgãos do sistema nervoso. Certo, pessoal. O sistema nervoso, ele é dividido em três partes: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o autônomo. Aqui nesse começo eu vou falar sobre o sistema nervoso central, iniciando pelo encéfalo. Encéfalo é cabeça. E aqui dentro da cachola nós não temos apenas o cérebro, nós temos o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte. Vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos começar então pelo cérebro. Antes de mais nada eu vou avisar, eu vou colocar algumas fotos aqui que são fotos reais, né? Então, se você tem problema de ver órgãos, né? Tudo foto de anatomia, são fotos reais, tá?
Aí você simplesmente só dá uma fechadinha no olho assim e olha só pro professor, assim, ele bota a mão na frente assim pra não olhar, beleza? Fica olhando só o professor bonitão aqui. Mas não tem nada demais, não. É uma foto no cérebro, uma foto, né, que tem dentro da nossa cabeça aí. É bacana olhar, tá, cara? Eu fiz estágio em laboratório de anatomia na época da faculdade e adorava, né? Adorava mesmo. Bom, vamos ao cérebro. Ó, esse aqui, na verdade, tem mais que o cérebro aqui, né? Tá todo o encéfalo, estão todos os órgãos aí. O cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte. Tá tudo aqui, né? Ele tá ainda meio aí, tá quase que vivo ainda, né, cara? Tá em carne viva, tá em carne viva aí, né, professor? Tá em carne viva o negócio aí. Tá? O cérebro, né, é a maior parte, né, o maior dos órgãos que nós temos aí. Vamos a alguns detalhes então. Primeiro da anatomia, né, da forma, né, e do aspecto que ele tem. O cérebro, ele tem duas cores, né, ele se apresenta em duas cores. Ele tem, vou colocar outra foto aqui também, ó. Ele tem uma chamada substância cinza, né, que é a parte mais escura do cérebro, que é a parte de fora do cérebro, que é mais escura, chamada substância cinza. E a parte mais interna, mais de dentro do cérebro, é a chamada substância branca. E para você não ficar no vácuo, por que é cinza, por que é branco, vamos lá. O cérebro é formado por células, né, pelo tecido nervoso, lá pelos neurônios. E vou pegar esse fiozinho aqui para a gente relembrar. O neurônio tem duas partes lá, tá? Vamos pegar o fio de cobre, né? E essa outra partezinha encapada aqui. Então nós tínhamos lá os dendritos que recebem a informação e o axônio que tem lá a bainha que transmite a informação. Pois bem, os dendritos eles são mais escuros, é a parte mais escura da célula, e o axônio, como ele tem essa capa, essa bainha de mielina é formada de gordura, então ela é uma parte mais branca da célula, mais branca da célula. E as células ficam desse jeito lá no cérebro, né? Os dendritos ficam virados mais para cima para receber a informação e o axônio vão mais para dentro para transmitir a informação que vai sair pela medula. Então a parte escura são os dendritos, a parte branca é o axônio, que são as partes de um neurônio. Lembrando ali que tem, né, milhares de células ali, gurizada. Por isso que forma o tecido nervoso. Então, para a gente dar uma recapituladinha em tecido, neurônio é a célula. Milhares de neurônios lá vão formar um tecido, o tecido nervoso. Como que esse tecido nervoso se organiza? Dessa maneira, com as partes da célula, os dendritos que recebem mais para cima e o axônio, parte branca, que transmite, porque tem aquela capa mais para baixo. E por isso que o cérebro tem essa substância cinza para o lado de fora, substância branca mais interna. Beleza? Funções básicas de um cérebro. Vamos lá. As questões de raciocínio, né, faz você pensar. A lógica, a razão. Eu perdi a razão. Eu agi sem pensar. Né? Então, é o cérebro que coordena isso aí. Né? A razão, a lógica, o raciocínio, a inteligência. Eu sou uma besta. Cara, assim, ó. Já vou adiantar aqui. Nós vamos falar, já estamos falando de inteligência e raciocínio. Cara, é claro que nós temos pessoas que conseguem ter um raciocínio lógico maior, outros menor, né? Outros são melhores em outra área, né? Tem gente que é bom em literatura, tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em química, tem gente que é bom em biologia, tem gente que é bom em esportes, né? Isso é assim, cara. Ainda bem que é assim, porque nós vivemos em sociedade, né? A mesma espécie, todos os humanos fazendo atividades diferentes, mas se todos soubesse fazer só a mesma coisa, não ia dar certo, né, cara? Então é importante que cada um saiba fazer algo, né, para colaborar aí com a sociedade. Mas vamos voltar aqui. Quando nós nascemos, nós temos uma infinidade de neurônios, cara. Tá? Mas não adianta ter quantidade se não tem qualidade. Para esses neurônios, para essas células trabalharem, né, terem resultado, elas precisam fazer o que eu falei no começo da aula, as chamadas sinapses, fazer a conexão entre as células, né? Fazer os impulsos nervosos, transmitir lá os impulsos nervosos.
E para isso você precisa estimular a mente, você precisa praticar. E aí que entra a questão de estimular a mente, não estudar, de ler, né? Jogar videogame também, professor? Também. Mas só que você não pode estimular a mente só de um jeito, né? Música, por exemplo, você está vendo aí, né? Tem os instrumentos musicais aí, tem mais uns aqui que você não consegue ver aqui ainda. Né? A música me estimula muito a minha mente, mas eu não posso estimular a mente só fazendo música. Né? Por isso que eu estimulo também, né? Eu leio notícias, né? Tem uns livros aqui para ler, alguns eu já li, outros eu estou lendo ainda, quando dá tempo, quando eu não estou aqui gravando vídeo aula. Tá? Tem as crianças para brincar também, né, gente? O que estimula bastante, né? Essa questão assim de você estimular a mente de uma forma prazerosa, né? Eu estimulo muito a minha mente também me divertindo com as minhas filhas aí, né, cara? Conversando com a minha esposa, fazendo uma atividade física também, né? Isso aí faz o teu cérebro, uma maravilha pro teu cérebro, cara. Né? Importante é você tentar sempre que possível, né? Eu mesmo não consigo, sempre que possível, né? Não, sempre que possível a gente faz, mas nem sempre é possível. Às vezes é possível e o cara, pô, deixa passar, né? Mas na maioria das vezes a gente tem que levar uma vida saudável, né? Saudável fisicamente e saudável mentalmente, né? Tá? A gente tem que manter um equilíbrio aí do cérebro e do corpo. Pois bem, então o cérebro trabalha com essas funções do raciocínio, do pensamento, da lógica, da consciência, trabalha com a questão da memória, e aí nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória curta, que eu lembrar, por exemplo, que hoje de manhã eu corrigi alguns trabalhos, alguns relatórios, e eu já postei as notas. Por que eu já tenho que corrigir e já postar as notas? Porque amanhã eu não vou lembrar quem era o fulano que tirou quanto ou quanto que o fulano tirou. Porque eu já tenho que fazer aquilo de imediato, né? Porque isso não vai ficar armazenado na minha mente, vai ficar armazenado na memória do computador, na memória do sistema ali, né? Agora nós temos a memória longa, que é aquela que vai armazenar os acontecimentos, os fatos da tua vida que foram realmente marcantes, né? Que marcaram a tua vida. Então eu vou lembrar de coisas, né, que aconteceram há quase 40 anos atrás, né, que foram marcantes na minha infância e que eu lembro até hoje. Então é memória longa. Então nós temos dois tipos aí de arquivo, né? Ele tem um arquivo, armazena ali por pouco tempo. Se aquilo ali foi realmente importante, ele vai passar lá para a memória longa depois. Outro detalhe que o nosso cérebro trabalha é com a questão de interpretar os sentidos. Sentidos, visão, audição, o tato, olfato, paladar, né? Então, os órgãos sentidos, se der tempo a gente vai estudar sobre isso, mas os órgãos dos sentidos, eles recebem informação, né? Eles recebem luz aqui na visão, recebem ondas sonoras, recebem partículas de odor, partículas de sabor, né? Recebo aqui informações aqui de atrito, né? Ou da temperatura, do frio, do calor, né? Mas estes órgãos, a pele, o nariz, os ouvidos, os olhos, a língua, eles são receptores. E essa informação depois vai chegar para o cérebro. Vai chegar para o cérebro e é o cérebro que vai interpretar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. Isso é feito no cérebro. Tá? Então, o cérebro tem toda a questão da inteligência, do aprendizado, você aprender a falar, você aprender a andar. Quem anda são suas pernas, mas quem aprendeu a andar foi o seu cérebro. Tá? Quem fala, né, às vezes falam demais, até que nem eu estou falando demais já aqui, é a nossa boca, a nossa língua, mas quem aprendeu foi o nosso cérebro. Tá? Toda a questão então do aprendizado, da memória e da interpretação de órgãos dos sentidos. Só para dar uma liquidada aqui nessa parte do cérebro, o nosso cérebro é dividido em regiões, né? Em lóbulos, lóbulo direito, lóbulo esquerdo, e cada parte do cérebro também vai trabalhar com essas funções que eu falei, tá? Então nós temos, por exemplo, a parte do cérebro chamado de tálamo,
que é a parte que vai receber, é onde vai chegar todos os nervos que vão vir dos órgãos dos sentidos, que eu falei ali, da visão, da audição, né? Dos nossos olhos vai sair um nervo, dos ouvidos vai sair um nervo, né? Do nosso nariz ali vai sair um nervo e assim por diante, toda a nossa pele, né? Da nossa medula espinhal. E vai tudo chegar no local chamado então de tálamo, que é lá onde vai receber, né? O central de informações dos sentidos. Uma outra parte que nós temos do cérebro é o hipotálamo, que fica mais abaixo ainda. Vou colocar as fotinhos aqui para você ver, ó, né? Parece aí o hipotálamo, essa parte bem embaixo do cérebro, né? Nós temos toda essa região do cérebro, né? E lá embaixo do cérebro, então, né? Bem no assoalho do cérebro, lá nas profundezas do cérebro, fica o hipotálamo. O hipotálamo que vai controlar então as funções aí de, por exemplo, a sensação do sono, né, de quando o nosso corpo precisa descansar, quando as nossas células precisam de um tempo para se reprogramar, né? Então o hipotálamo manda uma mensagem, ó, vai dormir, cidadão, vai dormir, porque o corpo precisa dar uma regenerada aqui, cara, né? Quando o teu corpo está precisando comer ou beber, né? A gente solta, precisando de energia aqui, cara, precisando de água aqui, vai lá e toma água, vai sentir sede, vai sentir fome, e vai mandar mensagem lá pro teu estômago, ele vai lá, ou vai mandar mensagem pra tua garganta e ela vai secar, vai estar seca, né? Aí é o jeito que o cérebro está te avisando, né? Ó, preciso de água, preciso de energia, né? Controla aí as questões da temperatura do nosso corpo, né? Nós temos aí nessa época aí do Covid que as pessoas estão lá medindo a temperatura de você para ver se você está lá com 36,5, 37, né? Nós somos mamíferos e aves mantêm a temperatura do corpo constante, né? Não muda a temperatura, se muda porque está com febre, está com algum problema, tá? Então tudo isso é essas partes aí de temperatura do corpo, fome, sede, sono, né? É tudo controlado por essa parte mais interna, mais ali de baixo do cérebro, chamado hipotálamo. Na parte de trás aqui da cabeça, né, quase que na nossa nuca, não bem na nossa nuca, mas bem aqui atrás, já que a nuca é um pouco mais para baixo, né, nós temos um outro órgão chamado de cerebelo. Vou deixar escrito aqui para você não confundir, né, com o cérebro. Cerebelo. O cerebelo é um órgão aí que ele trabalha com a nossa coordenação motora. O tônus muscular é a quantidade de força que você faz. Por exemplo, eu sei que para eu segurar esse fio, eu preciso fazer só essa pequena força. Eu não preciso fazer para segurar isso aqui. Não, quem está controlando isso é o meu cerebelo. Lembra que eu falei que o nosso cérebro é que aprendeu a falar, o nosso cérebro é que aprendeu a andar. O nosso cérebro ele tem informação para isso, mas quem controla a coordenação de eu estar falando aqui é o meu cerebelo. Quem controla o equilíbrio aqui do meu corpo, né, se eu, né, tenho que ir para cá ou para lá, que eu tenho que andar uma perna para caminhar, eu tenho que andar com uma perna de cada vez, quem controla essa coordenação é o meu cerebelo. O meu cérebro sabe como fazer, mas quem está coordenando, né, a atividade física motora aqui é o cerebelo. Instrumentos musicais. O meu cérebro aprendeu como eu vou fazer ali um dó, como eu vou fazer um sol, como eu vou fazer um lá sustenido. O meu cérebro é que sabe essas notas. Mas quem dá a coordenação dos dedos, né, para eu estar tocando aqui com uma mão e tocando aqui com a outra, é o meu cerebelo, né? O teu cérebro aprendeu a andar de bicicleta. O teu cerebelo é que controla o teu equilíbrio, né? Que fala você controlar o guidão ali, né? No paralelepípedo lá, se não se perder no paralelepípedo lá, muito louco lá, filho, né? Você se cuida aí, filho. Bom, que eu já arrebentei alguma bicicleta na vida, cara, barbaridade. Tá? Então isso aí são funções controladas pelo cerebelo. Coordenação motora. Um outro órgão, aí sim, aqui na nuca, né? Nesse osso que nós temos aqui atrás, chamado de occipital, o nome do osso, nós temos um outro órgão aí do encéfalo chamado de bulbo. Bulbo. O bulbo ele é chamado, conhecido também de nó vital.
Vamos lá. O bulbo, ele controla as chamadas funções vegetativas. Vá com calma aí, professor. Vamos lá, exato. Você já ouviu falar, ele está em estado vegetativo. O cara tá em estado vegetativo. Ou ele teve morte cerebral. O estado vegetativo é quando a consciência, o estado consciente, que é determinado pelo cérebro, não está acontecendo. E somente as funções básicas, a respiração, né, processo de circulação sanguínea é que estão funcionando, certo? Então está no estado vegetativo, está no estado de vegetal, está vegetando. Um vegetal não raciocina, né? Um vegetal não tem sistema nervoso para raciocinar. Então isso que é estado vegetativo. Circulação, respiração, excreção, né? Eliminar resíduos lá na urina, no suor. Isso tudo é controlado por este pequeno órgão que nós temos aqui na parte de trás, então, da nossa cabeça, do encéfalo, chamado de bulbo. Por isso que ele é chamado de nó vital, porque quando arrebenta o bulbo, para na hora também, tá? Por isso que uma porrada, uma paulada aqui na nuca, se quebra esse osso lá e vai danificar o bulbo, vai dar uma morte instantânea. Por isso que é o nó vital, que controla ali funções bem importantes, né? Controla aí o funcionamento do nosso coração, aí, tá? A respiração, nó vital, bulbo. O quarto órgão que eu falo aí então é a ponte. E o que faz uma ponte, né, cara? Quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Uma ponte é para unir. E é isso que a ponte faz. A ponte, ela é a parte do nosso encéfalo, da nossa cabeça, lá dentro dos órgãos. A ponte é a parte que vai unir estes órgãos, que une cérebro, cerebelo e bulbo, né? Porque eles estão se comunicando. Então ele liga, ele une estes órgãos, isso que faz a ponte. E para finalizar essa parte do encéfalo, dos órgãos, vamos falar dessa outra partezinha, tô colocando ele aqui, ó, que é o tronco encefálico. Tronco encefálico. Esse tronco encefálico, né, ele vai sair lá atrás aqui do nosso pescoço, quase no final da nuca do pescoço, e ele que vai fazer, que vai ligar o encéfalo, órgãos da cabeça, vai ligar o encéfalo, órgãos da cabeça, com a nossa medula espinhal, né, que está aqui dentro da nossa coluna. Tá? Então vai ligar aqui os órgãos da cabeça com a medula. Isso é o que faz o tronco encefálico. Gurizada, tem uma parte aí do conteúdo que fala aí sobre, né, as substâncias psicoativas. E assim, ó, acredito que a maioria de vocês aí já fez o tal do ProErd, né, cara? Já teve aula disso aí, um monte. Pai e mãe de vocês com certeza já conversaram um monte. Então não sou eu aqui que vou vir dar conselho aqui, né, de dizer não use isso, não use aquilo, né, cara? Você já tá bem mais do que informado, cara. Né? Quando você faz uma coisa que não dá certo, você faz o que, cara? Que droga, cara! Aí você vai fazer mais uma outra coisa, não dá certo. Oh, droga! Droga! O nome droga já é uma droga, né, cara? Então existem várias substâncias que vão interferir no funcionamento da mente, cara. E assim, ó, uma mente que não funciona é um corpo inteiro que não funciona, é uma vida que não funciona, né? E se você tem uma mente aí saudável, para que você vai danificar ela? Então existem vários tipos aí de substâncias psicoativas, né, que vão trabalhar na mente. E assim, ó, é claro que você já ouviu falar aí de todas esses bagulho como você fala, né, o bagulho. Bagulho é brabo, né, cara? Tá? Mas além dos bagulho, né, além do bagulho todo aí, também nós temos as chamadas drogas lícitas. O que é lícito? Lícito é aquilo que é permitido usar pela lei, né? Que não é proibido. E ilícito é o que é proibido.
Mas dentro das drogas lícitas nós também temos aí. Nós temos a própria nicotina do fumo e nós temos, para mim, o pior de todos, que é o álcool. Mas por que pior, professor? Cara, porque tudo que é droga vai fazer mal, né? Tudo que é substância química usada aí em excesso vai fazer mal. Tá? Usado em excesso vai fazer mal. Mas é que o álcool eu acho um problema seríssimo, né, cara? Porque além de fazer mal pro teu organismo, ele vai fazer mal para a sociedade, né? O cara que bebe e pega no volante depois, né? Ah, mas eu tô acostumado. Não, cara. Não dá certo, cara, né? A gente sabe que não dá certo, cara. A gente vê toda hora aqui, ó. Eu moro aqui, né, no bairro São Luís, aqui, próximo ao centro aqui, ó. Na esquina aqui com a Avenida Otto Renault, cara, e... Cara, é todo dia bombeiro cruzando aqui alucinado, né, cara, SAMU e bombeiro aí, ó. E é porque tem casa pegando fogo, cara, muito difícil. Sempre acidente de trânsito, cara, acidente de trânsito. E muitos desses acidentes de trânsito aí são causados por causa disso aí, cara. O uso de bebida alcoólica, né. Claro que você não vai chegar agora pro seu pai, ô pai, não vai tomar essa cerveja agora aí, não. Seu pai tem em casa domingo lavando o carro, vai tomar uma latinha de cerveja, também não é o fim do mundo, né, cara? Eu não sou nada radical, né? Eu não bebo porque, né, eu não gosto, cara, né? Não é que não bebo, né? Uma vez por mês, lá quando tá calor, se eu vou lavar o carro lá, eu tomo uma latinha de cerveja só e já deu, cara. Até porque já me dá dor de cabeça, já não gosto muito, não. Tá? Mas o que não pode é ter o exagero, né? E essa questão da bebida e do volante, cara, do dirigir, realmente é preocupante, né, cara? É algo aí que tá desenhado já que não vai dar certo, né, cara? Você vai perder os reflexos mesmo. Mas nós também temos outros tipos de substâncias aí, cara, químicas, né? Tem, só que tem, cara, os medicamentos. Medicamentos são substâncias químicas que vão agir sobre a nossa mente. E nós temos lá, assim como nós temos substâncias, as drogas, como vocês conhecem droga, né? Quando vocês fizeram o ProErd lá, eu não sei como é que é muito, mas provavelmente vocês trataram lá sobre drogas, né? Sobre maconha, sobre cocaína, sobre crack, e o próprio fumo mesmo, e a bebida alcoólica, né? E aí nós temos lá as drogas, essas drogas que são drogas que vão ser depressoras, que vão fazer o cara baixar a bola, e tem aquelas que são os estimulantes que vão deixar o cara, né, fora da casa, muito louco aí fazendo besteira por aí, né, cara? De um jeito ou outro vai fazer besteira. Mas além dessas drogas tradicionais, vamos dizer assim, né, que as pessoas, droga, não caia nessa, né, e realmente não caia nessa mesmo, porque sabe qual é a melhor forma de evitar o vício, cara? É nunca iniciar ele. A melhor forma de evitar o vício é não ter o início, é não começar. Aí você não vicia mesmo, tá? E assim, mas nós também temos outros tipos de substâncias químicas aí, que são os medicamentos, né? Tem os medicamentos aí, os antidepressivos, né? Ou medicamentos aí, os estimulantes, são todas substâncias químicas que vão alterar o funcionamento da mente, que vão alterar aquelas sinapses, né? Medicamentos que as pessoas tomam aí, às vezes até de forma ilegal, medicamento para emagrecer, para isso, para aquilo, né? São medicamentos, vai tirar a fome. O que, cara? Teu estômago não vai sentir mais fome, é isso? Né? É a tua mente que não vai sentir. Então ele vai alterar aqui. E isso é problemático, né, cara? Por isso aí as pessoas começam a tomar medicamento por conta própria, cara, e isso aí dá problema. Né? Porque você nunca pode tomar um medicamento aí, a maioria deles você não pode tomar por conta própria, né? Porque isso aí pode trazer danos bem perigosos, bem sérios para a tua saúde. Tá? Então, nós temos aí essa questão das drogas que você já estudou lá no ProErd, né? Que não sou eu que vou vir te dar lição de moral, cara, até porque você tem pai e mãe para isso, você tem responsáveis por você, que eu tenho certeza que sempre te orientaram sobre isso, né? E que se você pisar na bola, eles vão te molhar a orelha, e tem que molhar a tua orelha mesmo, né, para te aprender, né, rapaz? Tá?
Então assim, você tem os pais e as mães de vocês que vão orientar. Eu aqui apenas estou falando, né, que temos ali como que essas substâncias agem, né? Elas agem interferindo naquelas sinapses, cara. Por que que o fumo, a nicotina, o cigarro, ele é tão viciante, cara? Por que que o crack ele é tão viciante? Porque essas substâncias químicas, eles são muito próximas às substâncias químicas que o nosso cérebro produz e que nos dão prazer, como a serotonina e a dopamina. Serotonina, né, é uma substância química aí que o nosso cérebro produz e que nos dá a sensação de prazer. A dopamina é uma substância química que o nosso cérebro produz e que nos dá a sensação do relax, né, do relaxamento. E tanto a nicotina quanto essas substâncias que existem nessas drogas aí, no eritroxococa, aí, né, na cocaína e tudo mais, elas são quimicamente muito semelhantes a estas substâncias que o nosso próprio cérebro produz. E por isso que vicia tanto, né? O próprio álcool também, ele estimula essas substâncias. Então o nosso corpo, a nossa mente gosta de sentir a serotonina, a dopamina, que são substâncias aí estimulantes ou relaxantes da nossa mente. Então essas drogas, elas estimulam essa produção dessas substâncias. A nicotina, a composição química dela, a nicotina que é do cigarro, ela é muito parecida, né, com a dopamina, por isso que o fumo tranquiliza, uma tranquilizada, né? Só que o pulmão vai chegar uma hora que ele vai estar detonado, né, cara? Né? Mas ele vicia, tá bom? E outra informação importante então, que eu deixo para vocês aqui é a questão dos medicamentos, né? Os medicamentos, sim, são substâncias químicas, tá? Substâncias químicas bem fortes, né? Tanta gente que toma remédio aí para dormir. Ah, eu não consigo dormir se eu não tomar meu remedinho, né, cara? E eu sei que às vezes é preciso, cara. Eu mesmo, né? Quando tive crises e tudo mais aí que todo mundo tem na vida, né? A vida não é sempre um mar de rosas. E você toma aquilo e chegam umas horas que começa a viciar, cara, né? Você começa a tomar lá remédio aí para dormir, para se acalmar e tudo, e chega uma hora, não, eu preciso tomar isso, eu não consigo me acalmar. Isso aí vai acabando, vai viciando a tua mente. Enquanto antes se livrar disso, mais fácil é. Quanto mais o tempo passa, mais o vício vai ficando e aí fica mais difícil você sair disso aí. Tá certo, gurizada? Então assim, ó, o principal recado que eu tenho aqui para vocês é: sempre escutem os seus pais. Sempre escutem eles, cara. Pai e mãe, eles sempre vão querer o melhor para os filhos. Tá? Eu sou pai de 2 meninas e às vezes eu falo pra minha filha, né? Mas por que, pai? Eu disse, porque são as regras do mundo, minha filha. E ela já aprendeu, isso são as regras do mundo. E por mais que às vezes os filhos achem que o pai e a mãe estão sendo chatos, estão sendo isso, estão sendo aquilo, não, cara, pai e mãe sabem o que é o melhor para vocês, cara, né? Eu também já tive a idade de vocês, tá? Eu também achava, ai mãe, ai pai, mas hoje, né, eu sou muito grato a todas as broncas que a minha mãe me deu, né? Sem contar as varadas também, né? Tomei muito da varada da mãe, né, cara? E todos, né? Meu pai, né? Meu pai era mais a conversa, né? Todas as conversas assim que meu pai teve, né? Comigo, minha mãe. Hoje eu vejo quanto isso foi importante, né, cara? Então, na hora você pode até achar que é chato, cara, mas pai e mãe tá fazendo isso é porque pai e mãe amam os filhos e fazem tudo pelos filhos, né? Para eles ficarem bem. Valeu essa mensagem que eu deixo aí. Então, gurizada, eu acho que eu filosofei um pouco demais. Já estava vendo aqui, já vai dar mais de meia hora de aula. Então eu vou dividir essa parte, sistema nervoso, eu vou fazer em 2 ou 3 aulas. Então essa primeira parte aí, a gente fica até aí nessa parte dos órgãos do encéfalo. Tá? Nas próximas aulas aqui eu falo sobre medula espinhal e sobre os nervos. Valeu, galerinha. Até breve. Abraço.